na literatura não é essa terminologia zona neutra, mas sim um equilíbrio muscular na qual a gente vai posicionar os dentes da prótese total numa área de equilíbrio para que não haja nenhuma lesão no lábio, na língua ou nas bochechas no ato de mastigação. Muito bem, pode passar. Aqui tem uma definição da técnica, né? É uma técnica na qual se procura registrar com material termoplástico, diva em placa, o espaço funcional da língua para servir de orientação para o posicionamento dos dentes artificiais. Então, uma definição boa. Pode passar. Bom, por que se criou essa técnica da zona neutra? Porque nós temos um acidente anatômico chamado língua, que ele é responsável por essa técnica. Por quê? A língua tem uma importância muito grande na retenção da próstata, principalmente inferior. Porque o que movimenta no complexo bucal é o arco inferior. E nesse arco inferior nós temos esse acidente anatômico que é a língua, que é um órgão responsável pela grande parte do deslocamento das próteses de modo geral. Bom, o que determina essa língua que faça com que as próteses, de modo geral, e os dentes sejam afastados de sua normalidade? É a chamada macroglossina, que nada mais é do que um aumento do volume do órgão lingual. E por que ele ocorre? Ele ocorre de várias maneiras. A primeira maneira seria, quando o indivíduo fica sem os dentes e não coloca uma prótese, o que vai acontecer? A língua ocupa o espaço dos dentes. E ela já aumenta de volume por si só. E a partir daí, ela começa também a ter as funções que os dentes tinham. Por exemplo, vai participar da mastigação, vai participar mais também da fonação, que a língua vai ter que desdobrar, substituindo os dentes, e vai ter que emitir o som, ajudar a emitir o som. E, logicamente, é como se esse órgão lingual estivesse numa academia. Ele vai exercitar mais. E, em consequência, como é um músculo, vai aumentar de volume. Sabe? Aqui nós vemos no caso, uma situação normal. Quando o indivíduo abre a boca, a língua recua e a gente visualiza todo o repórter, tanto superior como inferior. Aqui já nesse caso, parece que a língua toma toda a cavidade oral e, logicamente, em determinados pontos, né, igual esse aqui que está sendo visualizado, ela cobre o repórter superior. Então, naquela técnica que a gente aprendeu de montagem dos dentes quando a gente graduou, a gente montava pela técnica anatômica. Então a gente colocava o dente em cima do repórter. Então, se a gente colocar o dente em cima do repórter, o indivíduo que nesse caso em particular vai morder a língua. Então a técnica foi criada para que a gente pudesse moldar esse músculo lingual, as bochechas e os lábios, e determinar um posicionamento do elemento artificial dente. Nesse slide aqui, a gente verifica que a língua recuou, é um sinal muito bom, né, que a gente visualiza o redor. Aqui, no caso, a língua já tomou um volume maior e a gente vai ter dificuldade de montar os dentes. Então, nessa técnica, qualquer técnica que se fizesse de montagem de dentes vai dar certo. Mas nesse caso em particular aqui já vai ser problemático. Somente a técnica da zona neutra seria capaz de resolver esse caso. Tá passando? Olha esse órgão lingual aqui. Até assusta a gente. Dá um volume. O sinal, olha esse aqui. Se quiser. Esse paciente, eu lembro perfeitamente dos primeiros cursos que eu dei na odontologia,
Eu fui dar um curso e mostrei esses slides. Aí aconteceu. Os caras assim, tá assim, como é que você resolve esse problema? Eu só aprendi a fazer dentadura superior, eu não ensino a técnica do zona neutra. Agora, hoje eu falo, através da técnica do zona neutra, a gente consegue resolver esse caso tranquilamente. Por quê? Porque através do equilíbrio muscular, eu vou saber perfeitamente que eu tenho que montar os dentes aqui. Perfeitamente. Porque vai ser moldar, a Godiva vai me falar aqui nessa área, a área de equilíbrio muscular. Então você pode montar os dentes, que é o que vai ter sucesso. Então, outras situações, né? Aqui a gente vê que há possibilidade. Aqui nesse caso, vocês vão na neutra. Aqui não vai fazer qualquer técnica. Mas eu já faço de uma vez a zona neutra em todos os casos, para me despreocupar em relação ao posicionamento correto que você faz. Como é nesse caso aqui? Olha o tamanho dessa linha. Olha o rebote. Se você faz um implante reto aqui, o paciente não vai usar a próxima inferior. Ele vai usar a superior, a inferior porque ele não vai poder mastigar. Né? Então, foi feito um protocolo muito bem feitinho, né? Mas o paciente não conseguia usar a próxima inferior. Ele mordia. Então, o que teria que fazer aqui com o protocolo? Jogar uma última lateralmente. Então, você teria que fazer uma moldagem pela técnica da zona neutra, ver o posicionamento dos dentes, qual seria, e fazer uma última aqui lateral ou anterior também, jogando mais para vestibular, para depois você montar os dentes, fazer as provas. Se isso não fizer, não vai dar certo. Né? Então, aqui, só a técnica da zona neutra poderia resolver. É lógico, evidente que nesse caso aqui existem outras situações que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, quando você vê esse acidente anatômico aqui, bater incisiva, a gente sabe perfeitamente que houve uma reabsorção óssea na região anterior de 6 milímetros. Isso vai dizer que eu tenho que montar meu dente 6 milímetros para frente. Isso é um volume muito grande aqui, ó, para dar um estético. Senão vai dar uma dobra feia aqui na região anterior e, logicamente, bastante indesejável sobre o aspecto estético. Bom, para a gente então resolver o problema do nosso paciente de macroglossília e os casos comuns também, a gente vai passar rapidamente uma técnica de moldagem, de obtenção dos modelos, dos acertos dos planos e a montagem do dente, uma técnica que eu fiz até o final. Olha assim. Colocar os modelos, nós colocamos aqui uma cera de utilidade em volta da moldeira que escolheu. Não vou tecer detalhes como é que é feito isso, senão a gente tomaria o nosso tempo todo. Mas existe uma cera também já preparada da cópia, que ela adapta bem aqui na moldeira, e a gente vai passar para a moldagem. Então tá aqui a cera, a gente leva na boca, espera um pouco para dar uma moldagem lá no córtex vestibular. Pode passar. Inferior a mesma coisa. A gente tem que respeitar que o lado não pode tocar aqui no cabo, porque senão vai trazer problema na moldagem. Pode passar. Então, colocando o alginate na moldeira, a gente leva na boca, mas antes de levar na boca, a gente vai secar essa boca. Vai colocar um dedão, enche o dedão do alginate, e vai colocar a tuberosidade para frente de um lado do outro, do alginate, e no céu da boca também. Para depois a gente levar esse material do jeito que está em mim. Leva na boca, a gente observa o extravasamento do material, tanto pelos córtex vestibular, como na região do bastão. E aí a gente sabe perfeitamente que o montou toda a área de interesse protético. Tá certo? Depois feita a moldagem, a gente vai fazer
vazamento do gesso, passa. E a seguir a gente vai moldar o inferior. Na moldagem inferior, a gente tem que pedir o paciente para levantar a língua, não esquecer de secar também a mucosa, de deixa gases na região. Na hora da moldagem, retira, enche de alginato do triângulo reto molar para frente, de um lado e do outro, enche a mão dele e leva na boca. Depois que introduz, a gente faz uma higienização, observa se extravasou material em toda a extensão da área chapeada, e aí a gente vai segurar como se fosse uma pinça. Volta aqui. Ok? Passa. Gelificado o material, retira e vai passar para o vazamento. Passa. Então está aqui a área, vamos perceber detalhes, não vai dar tempo. Então, vários moldados, passa. Vários moldados, para passar. E aqui já é um modelo. Depois de vazar, nós temos que ter essa altura de 1,5 cm. Vai ter corpo no modelo. Tá? Então está aqui, vazamento dos casos, com as áreas todas de interesse protético. Tá? Altura, vista de frente, a vista lateral. Passa. Superior, inferior, aqui delimitada a área chapeada, passa. Modelo de novo, com seus detalhes, não vou falar dos detalhes, porque se não demora muito, passa. Uma coisa que a gente tem que fazer nos nossos modelos é chamado speed cast. O que é isso? São uns entalhes que a gente faz no modelo, para a gente fazer a remoção do articulador e a volta dele na posição certa, para que a gente possa trabalhar na mão, montar dente, fazer plano, chapa e tudo, para depois ele voltar no articulador sem sair do lugar certo. Modelo feito, a gente vai fazer a chapa de prova. Nessa técnica da zona neutra, a gente começa sempre fazendo pelo arco inferior. Então faz a chapa de prova transparente, faz algumas retenções bilaterais e anterior, para segurar o dito. Passa. Então está a chave de prova. Passa. Com suas retenções prontas. E agora a gente vai usar um plastificador de bugigem na temperatura de 60 graus, que é o ponto de fusão da nossa bugigem. Logicamente, a hora que a gente sentir que a bugigem já está em ponto de moldagem, e para isso a gente tem que passa. A gente tem que apertar esse complexo da bugigem aqui, tem que afundar. Quando a gente pegar na bugigem, tem o dedo da gente quase que encontra, quando ela está plastificada. Ok? Então, não vamos ter detalhes de altura e tudo, que isso é um curso que eu faria na hora. Vou falar aqui 1 hora e meia. Então, aqui está o plano de bugigem, vai ser plano de cera, que nós vamos fazer moldagem das bochechas do lado da língua. Então, precisa desse material moldador, certo? Que é um material termoplástico. Passa. Aqui está a bugigem. Aqui a gente prende essa bugigem com espátula quente, a gente prende na chapa de prova para não deslocar. Aqui outra chapa de prova, para o plano de bugigem, passa. Outra chapa de prova, plano de bugigem, passa. Leva para o plastificador, temperatura de 60 graus, espera mais ou menos 2 minutos, aperta ela aqui dentro da água para ver se já está realmente na condição de moldagem. Passa. Aqui a gente vai fazer a moldagem. Como é que é feita essa moldagem? A gente coloca esse complexo, chapa de prova, plano de bugigem plastificado na boca e manda o paciente deglutir. Vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho que fazer força. Então, deglutir uma vez. Vai fazer isso 3 vezes. No intervalo de uma deglução para outra, a gente conta de 1 a 15. Depois manda ele deglutir a seco de novo. Olha aqui.
conta de 1 a 15 novamente e manda fazer outra devolução. E aí a gente considera que a gente fez a montagem de todos os tecidos de interesse estratégico. E aí, aquele plano que era gordinho, olha como é que ele fica fininho. Então a gente sentiu que houve uma moldagem da musculatura da língua, dos lábios e das bochechas. Passa. Aqui o paciente fazendo também a deglução, aqui o rugido na boca. Passa. Aqui a gente está marcando o início da parte úmida do lábio, que é a altura do lábio subjuntivo na região anterior. Passar. Seu caso frio, passa. Fazendo também, aí marca a altura, passa. Aqui a gente está fazendo a preparação do plano de pedido, aquele moldado, ele é fininho. Né? Então está com a impressão da musculatura, da língua, da bochecha e do lábio. E a gente, com a marcação aqui na região anterior, a gente sabe o tanto que a gente tem que desgastar. E aqui na região posterior, a gente vai ter a altura de 2/3 da papila uniforme. Com estilete a gente vai cortando. Pode passar. Aqui, os lados de casa, passa. Além de estabelecer essa altura, a gente tem que dar uma curva. Como na dentição natural nós temos uma curva de espinho que é antero-posterior, uma lateralidade que é de Wilson, a gente vai usar essa plaquinha aqui, que chama uma placa de Just. No mercado de comprar com placa é o John. A gente aquece essa plaquinha e coloca em cima desse plano e dá essa curva que é estabelecida naturalmente. Passa. Quando isso feito, a gente vai no espaço que ficou, a gente vai com essa silicone por dentro e por fora, e a gente vê que aqui é o espaço da butiga, que é a zona neutra, eu chamo de que área de equilíbrio muscular, onde a gente vai posicionar os nossos dentes para a nossa prótese. Ok? Então, tirando o complexo chapa de prova e plano distributivo, a gente vai visualizar então o modelo. E a gente verifica que o rebordo aqui está bem próximo da língua, um lado do outro. E se a gente tivesse montado o caso na técnica comum, né, que a gente aprendeu na escola, que é em cima do rebordo, aqui nesse caso aqui o paciente ia morder a língua e aqui não, mas aqui. Então a gente tem que fazer essa montagem para a gente saber posicionar os nossos dentes. Então os dentes ficariam aqui nessa região, um pouquinho fora do rebordo, de um lado e do outro. E aqui na frente ia ficar mais ou menos em cima do rebordo. Passa. Passa, seria essa metade. Então está aqui um outro caso, que a gente pôs aqui no motivo, fazendo de anteparo, substituindo a bochecha e a língua. Aqui então está o posicionamento dos dentes nessa área que a gente estabeleceu através da montagem da zona neutra, com a butiga, o lugar onde a gente pode montar os dentes. Então nós podemos montar os dentes nesse espaço. Então agora nós acertamos o plano inferior. Vocês estão lembrados que eu marquei? A altura do plano na região anterior, na dobra úmida aqui, quando começa a parte úmida do lado. E na região posterior, nós usamos 2/3 da papila filiforme. Então, nessa técnica, primeiro você acerta o plano de Godiva, para depois você acertar o plano superior. O plano inferior, para me orientar como que eu vou fazer o plano superior. Por quê? Porque nós estamos fazendo técnica de zona neutra, então nós estamos fazendo o registro da inserção
nós estamos fazendo um registro muscular em função de deglutição, certo? Então, a técnica original de Berezin fala o seguinte: a gente faz tanto a moldagem, como diga, do plano inferior como superior. Nós temos uma modificação. Vocês vão ver que eu vou fazer aqui cera. E o que eu faço para saber qual que é a referência que eu tenho que ter para que eu transfira os registros do inferior para o superior? É só colocar bem gente ao plano de budinho ou no plano de cera. Vou ver aqui agora. Coloque-se a chave de prova, passa. Estabelece alturas na região anterior pelo lado superior, passa. Então, a gente saber se o paciente está na dimensão vertical de repouso ou na dimensão vertical de oclusão, nós temos que observar o quê? O aspecto fisionômico do nosso paciente. Ele tem que estar bonito, o lado tem que estar aparecendo, o perfil tem que estar ótimo. Então, todas as vezes que a gente está estabelecendo a dimensão vertical do paciente, a gente vê que quando a gente coloca os planos de cera e de budinho na boca, o paciente fica bonito. Passa. Então veja essa senhora sem os planos. Quando você coloca o plano de budinho e o plano de cera na boca, ela não ficou bonita? Então você restabeleceu toda a parte perdida dos dentes e da mucosa, que às vezes reabsorve. Ok? Passa. Olha essa senhora. Ela ficou bonita. O lado dela parece, aqui não parece. Aqui parece que encheu mais, né? Ou a região lingual dela ficou bonita. Então, todas as vezes que vocês querem saber se vocês estão na dimensão vertical normal do paciente, dimensão vertical de repouso ou de oclusão, você primeiro vai olhar o aspecto facial do paciente. Você grava essa imagem e coloca o seu plano de budinho e o plano de cera. Se apareceu lá e ela fica bonita, senão você está muito próximo, passa. Olha como esse paciente é bonito. Olha o lado. Nem vou falar bobagem. Passa. Então olha esse paciente também. Então, o lado dele aparece, o perfil dele fica bonito, a região visual dele fica bonita, passa. Aí você marca as linhas referenciais, não vou adiantar, senão a gente acaba. Marcando as linhas referenciais, mediana e comissura, e passa. Marcando a linha alta, passa. Aqui já tudo marcado, passa. Os modelos, uma chapa de prova, plano de cera superior, plano de inferior, eu coloco na mesma direção. Quer dizer, aqui ó, certinho. Então eu transferi as informações do inferior para o superior. Entendeu? Então eu não preciso ficar moldando o superior para fazer o registro muscular, porque eu já fiz do inferior, eu transfiro para o superior. Passa. E depois você vai fazer um relacionamento mandibular. Então, aí, onde que a gente comete esses erros, mas o que importa aqui agora é zona neutra. Então, você vê que aqui está certinho. Eu transferi as informações aqui para cima. E aí, uso um checkmate, fixo os planos de cera superior e o plano de inferior e levo para o articulador. Passa. Montagem dos dentes. Montagem do dente é a coisa mais barbada. Você monta os seus dentes? Não. A partir de hoje você vai montar. Você vai gravar só esse aqui. Nós temos essa tríade aqui que você tem que decorar quando a gente monta isso. A face vestibular toca no plano. O dente fica, o longo eixo dele fica paralelo à linha mediana. Então a linha mediana está aqui. Ele fica paralelo. No lateral vai ficar um pouquinho oblíquo e um pouquinho afastado do colo. E o caninho vai ficar rente à face vestibular com menos inclinação
inclinação que o lateral. Gravou? Nunca mais você vai mandar para o cara montar. Porque a única coisa que tem de difícil é isso aqui. O resto é longo eixo paralelo ao plano cruzado. Fácil. Faça isso aí. Aqui só queria só para mostrar para eles aqui, ó. Quando aparece esse acidente anatômico, a partir desse, nós estamos a 6 milímetros de distância da montagem do gêmeos. Então, o central, quando você olha e o seu modelo está com a papila parecida, você para cima, porque nós está a 6 milímetros para frente. Passa. Aqui a montagem, está passando. Aqui para. Nesse momento aqui, eu faço uma prova estética. Certo? Então vocês estão vendo que aqui é cera e aqui é budismo. Eu sempre transferi as informações do budismo para o sim. Passa. Vou dar detalhes de montagem, depois explico mais. Está vendo? Aquilo que eu falei, ó, mais inclinadinho, menos inclinadinho, né? Tá. Inferior, meio paralelo, por baixo. Só o pelinho que você vai estabilizar um pouquinho, assim, fazer um pouquinho para lingual. Passa. Está montando, está passando. Passa. Aí. Nesse momento eu faço também uma prova estética e funcional. Qual que é a estética? A gente vai ver quando o paciente sorri. E a funcional? Para mandar o paciente emitir alguns sons. O CH para ver se ele fica assim, assobiando. Então, palavras com CH e palavras com X. Do tipo, o Chico chegou a chácara do chá, Mississippi, 6.666. Ok? Passa. Agora passando. Vou interpretar de vontade. Vai passando. Vale? Aqui, nessa face, vai fazer a seroplastia. Tá vendo? A gente, porque aqui, ó, aquilo que você falou, os protéticos vão tirar esse dente aqui e vai deixar o premolar. Porque nós temos problema premolar. Ele chegou os dentes para frente, tá vendo? Você não vai montar dente aqui. Tem jeito de montar dente aqui? Não. Então vai sacrificar o molar? Não, vai sacrificar o premolar igual todo dia. Aí vai fazendo seroplastia, passa. A prova estética funcionando assim, passa. Tá. Aqui, para aí. Então, aqui, ó, vocês verem, a língua está aqui. A paciente vai engolir, vai mastigar. As custas de mastigação são as vesticulares inferiores e as palatinas superiores. Não vai morder a língua. Nem lado, nem nada. O dente foi montado dentro da festa do trabalhador. Passa. Em meus casos, eu esqueci, vão passar. Aqui, volta. Você saltou aí. Presta atenção, você está perdendo. Então, tem algum problema. Aqui é a próxima cara ver com ela. Eu até troquei os dentes, ele está tão feio. Mas olha aqui, a língua. Passa. E vai passar. Aí. Então, passa. Nesse caso, nesse paciente, vai. Agora para aí. Olha o tamanho da língua. Olha aí para a próxima boca. A mesma língua. Então, antes, depois. Esse paciente, se você não colocar o dente na posição certa, essa língua joga essa próxima para cima. Olha que está com a boca aberta aqui, ó. A próxima não quer. Passa. Aqui com. Isso aqui eu já melhorei, porque eu tive ouvido. Depois desses dentes rapidamente vai ficar muito feio. E aqui antes e depois. Observa a região pontual desse paciente. Eu sou um pouquinho mais bonito, gente. Olha só, aqui e olha aqui. Olha aqui a língua dele aparecendo aqui. Agora não aparece a dente, não aparece a língua. A língua invadiu o espaço
Hoje não tinha o dente. Passa. Isso está voltando. Agora está certo. Outra visão. Passa. Então, as referências biográficas para a técnica do Naleu são essas. A principal é a original, que é de Terezinha. Certo? Então, 1976. Agradeço a paciência que estiveram comigo, a colaboração que vocês estão dando no desenvolvimento da odontologia e espero contar com vocês em outra oportunidade. Muito obrigado. Meu nome é Arnaldo de Almeida Garrocha. Eu sou professor titular e emérito da UFMG. Fui diretor na instituição. Fui professor também da Faculdade de Diamantina e na PUC de Minas Gerais. Fui secretário adjunto de saúde em Minas Gerais e hoje eu tenho a honra de receber aqui na minha casa os colegas do grupo Sorriso Total e cujo orientador da turma é o professor Tarcísio Fernandes Paredes. Eu comecei minha vida profissional dando aula em Diamantina e junto com o Tarcísio. Conheço o Tarcísio há muitos anos, além de ser um grande profissional, um grande professor, ele foi diretor, foi professor também na UFMG durante alguns anos e é uma pessoa que honra a nossa doutora. E ele me deu de presente esse material didático que fala sobre a zona neutra, a prótese total. É uma técnica revolucionária porque ela abraça o princípio da fisiologia dos tecidos nucleares. Então, vem resolver um problema grande na odontologia em relação à posse de aparelhos que sejam fisiológicos. É uma técnica que exige conhecimento, treinamento e que, a meu ver, tem que ser difundida bastante, porque vai trazer um benefício muito grande para os pacientes que necessitam dessa forma. Então, vai interferir na qualidade de vida deles. O uso dessa técnica da zona neutra. Então, é uma honra estar em contato com vocês e podem ter certeza que, pelo que eu vi e li, eu vou indicar técnicos, meus colegas, e vou aconselhar meus colegas a adotarem essa técnica. Então, muito obrigado pela preferência, pela amizade de vocês e pelo companheirismo. Sou o professor Mário Pedro Souza Amaral, cirurgião dentista, mestre e doutor, especialista em prótese. É uma experiência bastante intensa, porque eu venho de famílias de protesistas. Meu pai era protesista e já tinha uma experiência de confecção de dentaduras com muitos anos de profissão.
E eu estou aqui para falar da técnica Zona Neutra, a técnica que a gente tem um material excelente para estudo e que nos orienta a confecção de próteses totais para todos os tipos de casos, mas principalmente para os pacientes com rebordos severamente reabsorvidos, pacientes em que o rebordo, com essas severas reabsorções e que, a nível de exame clínico, de comprometimento sistêmico, não podem sofrer cirurgias, a melhor indicação desses pacientes é a técnica Zona Neutra. A técnica Zona Neutra, ela recupera o paciente com um equilíbrio dinâmico das forças existentes na boca entre a ação muscular da língua, da bochecha, né, e das funções mastigatórias, deglutição, fonação, levam todas a um tipo de prótese com bastante qualidade e recuperação desses pacientes. No meu modo de ver, a técnica Zona Neutra, ela não tem competidor nesses pacientes. Ela é exclusiva, ela é excelente, ela é a melhor para a finalização dos casos de próteses totais. Lógico que você pode auxiliar em outros casos, mas nesses pacientes é extremamente importante o domínio da técnica Zona Neutra. Obrigado. Meu nome é Clébio, né? Eu sou sócio proprietário do Laboratório Clébio aqui, né, de Belo Horizonte. Tá? Então, é um prazer muito grande eu estar recebendo aqui, inclusive, né, sobre a Zona Neutra, né, que é uma técnica que a gente já fez há uns anos atrás, né, e o professor Tarcísio agora está voltando com ela, assim, em grande estilo, né, porque ele é um excelente professor e a gente já tem até esse treinamento do Laboratório Clébio quanto à execução desse tipo de trabalho, tá? Que é um trabalho excelente, principalmente para pacientes que têm um rebordo muito pequeno, a parte óssea está bem inferior, na parte principalmente inferior, né, que não tem osso, e que antigamente a gente chamava até de cinzeiro, né, eu não sei o nome que eles falam hoje, e a pessoa perdia muita prótese. Ela não tinha grande estabilidade na boca, então ela misturava o alimento. Então vocês mesmos vão ter muitos pacientes que assim, você faz a prótese toda certinha e tudo, e de repente a prótese fica mexendo na boca, ela não tem uma grande estabilidade. Então essa técnica aqui, que seria da Zona Neutra, né, que o professor Tarcísio está preconizando, que é uma técnica muito antiga, né, foi no passado, foi executada, foi preconizado, né, que eles começaram a fazer essa técnica, e agora ele está trazendo novamente, né, com alta presteza, né. Então o laboratório já é treinado para fazer esse tipo de prótese. Nós já somos técnicos aqui, já são treinados para fazer essa execução, e vocês vão ver que o resultado final do trabalho é de grande valia, porque o paciente vai se sentir muito mais confortável, principalmente na prótese inferior, que a gente vê que normalmente é a que mais traz problemas, né, no trabalho. Sempre a superior sempre está mais estável, mas a inferior está sempre girando na boca. Então essa técnica aqui não, a prótese fica entre o lábio e a língua, ela está um bom travamento, né, e ela não vai ter muito movimento, o seu paciente vai ficar muito mais satisfeito com o resultado final, ok? Nós estamos situados aqui, né, no Laboratório Clébio, né, estamos situados aqui na Avenida Afonso Pena, no centro de Belo Horizonte, e estaremos à disposição, juntamente com o professor Tarcísio, no esclarecimento da prótese, né, e seria importante vocês adquirirem esse DVD. Esse tanto vai em pendrive quanto em CD também, né? Ele tem isso aí em vídeo, explicando passo a passo de como executar a prótese. E também vai ter um curso, né, de especialização dentro dessa área.
Então, agradeço a todos a atenção, né, e me encontro à disposição do Laboratório Clébio. Ok? Muito obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Roberto, eu sou já um dentista, né? Eu sou um clínico já há mais de 20 anos, adoro mexer com prótese, mexo com prótese, sou especialista em prótese, a minha paixão da profissão é a prótese e sou professor da especialização na Faculdade São Leopoldo Mandique. Uma dessas andanças da São Leopoldo, tive o prazer de conhecer o professor Tarcísio Quaresma e percebi que ele estava também utilizando a técnica de zona neutra, que é uma técnica muito legal e muito impressionante. E para nossa felicidade, para quem gosta da prótese e gosta de fazer as coisas bem feitas, ele confeccionou um DVD com uma síntese prática, muito prática, dessa maravilhosa técnica da zona neutra, que nada mais é, ao meu ver, uma técnica de conforto para o paciente. Os pacientes vão se sentir muito mais confortáveis para quem tentar dominar a técnica. E para isso, vocês têm que adquirir esse DVD, que com ele vai te dar a primeira base para você continuar, para você conseguir realizar essa técnica que é tão boa e tão sensacional para os pacientes. Com muita alegria, né, que eu recebo esse DVD e achei uma ideia fantástica do Quaresma. Espero que isso ajude a você, protesista, ou você que ainda não é um protesista, a se transformar em um bom, confeccionar uma boa prótese para o seu paciente. Grande abraço. Eu sou o João de Paula Martins Júnior, professor júnior aqui da FAC 7 do curso de especialização em implante e prótese, especialista em ortodontia, implante, prótese, mestre em saúde baseado em PDS. Estou aqui com o professor Tarcísio Quaresma, onde ele me apresentou a técnica da zona neutra para a confecção de próteses totais e parciais removíveis, né? Mostrou para mim uma técnica muito interessante, preocupado com o perfil do paciente, onde ele analisa a fala, a posição dentária, o lábio, a fonética, né? Preocupando-se muito com o posicionamento dentário através desses tecidos móveis, bochecha, língua e lábio. Preocupando muito com a fonética do paciente através de palavras sibilantes, 666, Chico, Chaca. Fica uma técnica muito interessante e importante, né, na confecção das próteses totais e parciais removíveis. Está de parabéns pela sua introdução a essa técnica. Com certeza absoluta, ela é muito importante para as próteses dos pacientes em próteses totais e parciais removíveis. Muito obrigado. Sou a professora Adriana do Passo Soares, tenho doutorado em Ciências da Saúde, sou especialista em ortodontia, disfunção temporomandibular e dor orofacial. Sou coordenadora e ministrante de vários cursos pela CEL, Centro de Excelência em Odontologia, onde ministramos cursos de harmonização orofacial, disfunção temporomandibular, implantodontia e vários outros. Conheço o Dr. Tarcísio há mais de 10 anos. Fizemos alguns cursos, alguns cursos no Conselho Regional de Odontologia sobre prótese com zona neutra.
conseguimos, né, trabalhar juntos também na ação de autor no INDIC, nos cursos de especialização em prótese, onde eu ministrava cursos relacionados à disfunção ventricular e toxina botulínica, né, na capacitação. E tive a oportunidade de observar as técnicas, né, ministradas no curso, inclusive a técnica da zona neutra, ministrada pelo Dr. Tarcísio. Técnica muito interessante, onde resolve, né, a questão da macroclosia. A língua, né, com um volume muito grande, o posicionamento dos dentes são muito importantes nessa resolução do caso. E ajuda demais nessa situação. Recomendo a técnica, né, e o DVD, porque ela explica passo a passo como você vai realizar essa técnica, resolvendo essa questão do posicionamento dos dentes. Meu nome é Renato Lopes Vieira, né, conhecido no mercado aí como Renato Lopes, proprietário do Lopes Vieira Laboratório de Prótese. São 17 anos de empresa, né? Eu sou formado em 98 pela Escola de Prótese Odontológica em Martins. Em 2008 eu fiz especialização em cerâmica. Em 2014 eu fiz especialização em cerâmica em 2008 e 2009. 2014 em Curitiba, no Ilapel, eu fiz um curso de aprimoramento de protocolo. E desde aí a gente vem para o laboratório, né? Todos esses anos trabalhando para prótese dentária, né? Tentando fazer o melhor, com muita responsabilidade e tentando, né, sempre priorizar as técnicas e a melhor, né, forma de trabalhar. Aí eu recebi esse DVD, né, Técnica da Zona Neutra, Dr. Tarcísio me presenteou. Aí eu queria falar a respeito dela. Hoje nós estamos aqui para falar a respeito da técnica neutra, né? A zona neutra. É uma técnica que muitos anos já vem sendo divulgada e que nós vamos trabalhar em cima dela aqui. Hoje a história é essa. O que é essa técnica? É uma técnica da zona neutra, é aquela que a gente monta os dentes da maneira correta. Então a primeira coisa é aquilo. Quem nunca teve um paciente que chegou reclamando que depois que fez a dentadura nova, aí ele começou a morder a bochecha, começou a morder a língua, começou a morder o lábio, a prótese inferior não para na boca. Então, quer dizer, isso assim, é imenso tipo de reclamação. Então, com essa técnica da zona neutra, a gente consegue estabilizar muito esse tipo de trabalho, né? Resolver, eu acho que 98% desse tipo de trabalho. O morder bochecha, morder lábio, morder língua, dentadura mais afixada, porque a gente vai montar uma dentadura, uma prótese total, em cima dessa zona neutra. Então eu vou falar o que eu penso da zona neutra. O DVD já fala como que nós vamos chegar nesse ponto. Então, quer dizer, eu não vou repetir o que está aqui. Eu vou falar o que eu penso. Eu aconselho todo mundo, todo profissional que tem um desse aqui, assistir 2, 3 vezes, entender o que nós estamos falando e a partir daí vai ver o comentário, o que eu acho, que eu assisti. Eu faço esse tipo de trabalho, né? Então a partir daí vai tirar as próprias conclusões. A técnica para mim é o seguinte, ela é sensacional. O que eu tenho para falar do DVD, da técnica, do processo, é sensacional.
Eu acho que todo mundo deveria usar esse tipo de técnica. Aqui no laboratório a gente utiliza quando pode. O que acontece? Para o técnico em prótese dentária resolver fazer esse tipo de técnica, o dentista tem que saber como fazer para chegar essa técnica para a gente. Então o dentista precisa ver para poder analisar. Agora, o que eu penso da técnica? A técnica é fantástica, só que ela leva custo. Então, 3 pontos. Primeiro, nós vamos ter o custo de mais sessões, porque a gente vai ter que provar mais 2 ou 3 sessões. O custo de horas, né, no caso do consultório, mais tempo de consultório e a ansiedade do paciente. Então, eu acho que todo mundo tem que estar preparado. O dentista tem que saber o que está fazendo, o paciente tem que estar preparado, que uma dentadura não vai ficar pronta de um dia para o outro, nem uma semana, né? E que esse custo vai ser elevado. Então, eu vou partir daí. Eu acho que a gente tem que partir daí, entendeu? Que não vai ser de um dia para o outro. E hoje, tudo que está sendo colocado no mercado é isso. Né? É prótese, CAD/CAM, que você chega de manhã e sai de tarde. Hoje, tantas clínicas que vêm para Belo Horizonte, São Paulo, Rio, e faz esse merchandising, que você vai pegar e faz o implante de manhã e sai com a prótese na boca, de tarde. Só falta ter drive-thru. Hoje só falta ter drive-thru. Você dentro do seu carro, você passar e sair com a prótese do outro lado. Eu acho que só está faltando isso aqui em Belo Horizonte, por conta disso. Então, quer dizer, a técnica é isso. Eu acho que é fantástica, eu aconselho, eu acho que o negócio aí é ter conhecimento, o profissional tem que saber o que está fazendo, o técnico tem que saber o que está fazendo, a união das duas partes, o técnico prótese dentária, junto com o dentista, ele vai levar, né, uma harmonização, vai levar uma anatomia diferenciada para o paciente, vai levar um trabalho bem evoluído e que você vai quebrar todos esses paradigmas da dentadura soltando, bochecha mordendo, língua mordendo, e vai ficar um trabalho sensacional. Olha, primeiro é um prazer encontrar com vocês aqui, na nossa humilde casa, né? Nossa faculdade já tem um nome referencial muito grande e a gente tem por princípio tratar muito bem as pessoas que nos visitam. Depois de uma longa separação, eu encontro o meu amigo Tarcísio Quaresma, colega de científico no Estadual Central do Santo Antônio, em Belo Horizonte, e para minha surpresa o Tarcísio, aliás eu já sabia que o Tarcísio era dentista, mas para minha surpresa eu não conhecia esse grupo de estudos que vocês têm lá, com vários colaboradores, Grupo Sorriso Total, e a apresentação desse trabalho de vocês, Tarcísio, representado por vocês dois aqui, você e o Renato, nosso ex-aluno, sobre zona neutra. É um assunto palpitante, é um assunto bom. Eu, nos meus 50 anos, que sou responsável da disciplina de prótese aqui na Universidade de Itaúna, sempre cito para os alunos a técnica que eu considero uma técnica mais sofisticada, típica de profissionais da área que militam com prótese, com prótese total, e é uma técnica que o aluno não domina muito bem. Então a gente faz uma referência, e como a gente dá aula com uma turma muito grande, só eu e o outro professor Rodrigo Carregal, fica difícil de levar para os alunos, embora eles tenham noção exata do que é a zona neutra. É uma técnica que não é de hoje, ela é antiga, preconizada e exercida pelo professor Heraldo, que foi seu professor e meu professor, Heraldo Dias Ribeiro, da Federal, a quem a odontologia brasileira deve muito,
também com o senhor Strambi e os outros colegas, lá da Federal, mas esse trabalho me surpreendeu porque a gente quase não vê falar em zona neutra. A gente vê citações, artigos, mas um trabalho assim didático, bem filmado, como você trouxe aqui, demonstrando a técnica da zona neutra, até para os alunos se torna compreensível, mais fácil, o que eu vou fazer a partir do semestre que vem, essa apresentação, lógico, com sua autorização, para os alunos. Aqui, o professor Wilson Batista Mendes, que foi meu professor, tem os cursos dele de especialização, e lá ele diz que fala sobre a zona neutra e pratica a zona neutra. É uma técnica ótima, excelente, mas, repito, dominada por nós, protesistas, de mais tempo. Eu estou com 50 anos que eu estou militando na área, você também, nós somos contemporâneos, melhor dizendo, da mesma data, e nós fazemos normalmente no nosso consultório. É para aqueles casos de rebordos quase que inexistentes, pessoas com macroglossia, pessoas que queixam que não dão conta de usar prótese, porque mordem bochecha, mordem língua, a próstata não para no lugar. A técnica da zona neutra, ela vem exatamente para preencher essas áreas, entre aspas, que o ser humano apresenta, que nós recebemos um paciente totalmente, vamos dizer assim, desdentado, e não tivemos o conhecimento prévio desse paciente. Eu sempre pensei que o ideal seria que cada um de nós tivesse um molde da sua boca original guardado, para no futuro, no caso de acidente, você ter uma posição correta como eram os seus dentes. A zona neutra, então, nas moldagens, que são técnicas individualizadas, a gente consegue obter o local exato do funcionamento da língua, o local exato de funcionamento das bochechas do lado, para que o paciente tenha essas áreas delimitadas na confecção da prótese, que está muito bem ilustrado aqui nesse trabalho de vocês, quando nós, durante a moldagem, obtemos a zona neutra, que é, repito, uma técnica muito importante. Aqui na faculdade, são raros os alunos que se destacam nessa área. Hoje, vocês sabem que militam nessa área, o povo quer saber de ortodontia, implante, prótese sobre implante, quer dar dinheiro, né? E muitos ou poucos se dedicam à prótese, que eu acho, total principalmente, a parcial, que eu acho uma obra de arte. Nós pegamos um paciente atrofiado, totalmente desajustado a nível de oclusão, e reabilitamos o paciente, lógico, dentro das técnicas individualizadas, que cada um domina mais do que o outro. Mas eu preconizo sempre essa técnica da zona neutra, que, repito, através das nossas moldagens, nós conseguimos delimitá-la, fazendo com que a prótese sofra, entre aspas, uma pressão calculada da bochecha, do lábio e da língua, proporcionando a essa prótese mais adesão, mais coesão, mais conforto, mais justeza no uso do paciente, principalmente preenchendo melhor o requisito mastigatório, o estético, o fonético e a comodidade. Então é um trabalho que vocês estão divulgando, eu reputo de grande importância, parabenizo ao grupo de estudos, representado por vocês dois, e que isso seja uma prática normal, usual e frequente entre os alunos. Eu estou em Itaúna há 60 anos, exerço uma atividade política, inclusive, fui vereador aqui 4 mandatos, fui presidente de Câmara, meu filho hoje, que é endodontista, é vereador, não pretendo militar na política por muito tempo, não, no negócio de odontologia, 24 horas por dia, mas a gente tem uma penetração, e eu vou conversar com o prefeito, que é primo da minha esposa, é médico, e vou pedir a ele para que a gente faça essa demonstração dessa técnica num centro de saúde que nós temos aqui, o Hospital Dr. Ovídio, onde a prefeitura doa para os participantes, para os habitantes de modo geral, a prótese gratuitamente. E vamos ver se a gente consegue fazer isso dentro dessa técnica. Vou conversar com o prefeito, se vocês quiserem concordar, nós marcaremos um dia, reunimos os dentistas da prefeitura, vocês farão uma palestra e nós divulgaremos essa técnica muito mais. Mas eu acho que é importante divulgar, popularizar a técnica, porque a técnica realmente funciona. Vocês estão de parabéns. Eu prometo, vou divulgar mais ainda, começando pela prefeitura, e
se Deus quiser, nós teremos a técnica da zona neutra mais bem administrada, mais bem exercida pelos professores, executada pelos professores, em detrimento do sucesso dos alunos. E nós, profissionais da área, só obteremos com isso mais gratidão do nosso paciente, mais sucesso para o nosso trabalho e melhores, por que não dizer, melhores rendimentos, porque os pacientes ficarão mais satisfeitos e bem mais tranquilos e satisfeitos com as provas que nós daremos a eles. Eu agradeço a vocês a oportunidade e esse assunto será divulgado com mais frequência. Já conversei com o professor Sérgio, vou passar para ele um desses exemplares e vou mandar ele começar a falar sobre a zona neutra com mais acuidade a partir do 9º período, que aí do 10º a gente acaba de dar uma geral em cima dos alunos. Parabéns para vocês.